Olá! Agora entramos na terceira aula. Fizemos a primeira, a aula de treinamento, né? Então a gente deu lá uma aprimorada na nossa técnica. Então quem precisar utilizar uma melhora na coordenação, né? Ou seja, parar de pintar rabiscado, tentar pintar direitinho, sem deixar branco. Então o que vai acontecer? Vai lá na aula 1, dá uma olhadinha, vê como é que a gente passou, vê como a tia Fê explicou, tá bom? E é só treinar, tá bom? Lá no final da aula 1, tem a explicação como a gente faz, monta lá os quadradinhos e depois pinta, tá bom? Então, quem precisa, aula 1. Aula 2, aí a gente começa a se inspirar num artista. A gente vai copiar esse artista? Claro que não. Mas a gente vai fazer o quê? Se inspirar nele. Então a gente vai ver como são os desenhos, como é que foi o trabalho dele, está sendo o trabalho, neste caso, as ondas, né? Então nós estamos no oceano, estamos descobrindo o oceano imenso, né? E a artista como referência que a gente está utilizando é a Sandra Cinto, tá bom? Tem vídeos dela na descrição. Então, na aula 2, descrição do vídeo, tem as imagens, então tem lá a inspiração para vocês desenharem e tem um pouco sobre a artista, para vocês conhecerem ela. Vocês vão descobrir que ela, além de desenhista, ela é pintora, ela é escultora, ela é gravadora e ela é fotógrafa. Olha que legal, né? E ela é professora universitária também, tá bom? Então, lá tem um pouquinho sobre a artista que a gente está se inspirando para fazer os desenhos. Tem desenhos para vocês darem uma olhada. Não é para fazer uma cópia daqueles desenhos, é para vocês terem uma ideia, tá bom? E agora na aula 3, a gente faz o quê? Na aula 2 nós pintamos em tons de azul, né? Depois viemos para os tons de verde. Ah, mas eu posso usar azul? Pode, tá bom? Mas nós vamos nos inspirar nos tons de verde na aula 3. E na aula 2, os tons de azul. Deu para entender? Agora, a tia Fê entra com a atividade, ou seja, com a continuação da atividade da aula 2. Então, a gente estava pintando em tons de azul, vamos pintar em tons de verde. Ah, mas precisa ter 5 tons de verde? Não, não se preocupe com ter muitos tons de verde, tá bom? 2 ou um só já serve, tá bom? Lá no fim do vídeo, o tio Ivan volta para dar umas dicas. Essas dicas aparecem durante a aula ou, às vezes, quando a gente está na escola presencialmente, aparece algum papai, alguma mamãe, algum titio, alguma titia com alguma dúvida. Então nós vamos inserir essas dúvidas também para vocês, tá bom? No caso de hoje, veio uma dúvida sobre como fotografar, né? Ah, eu não consigo fotografar direito. O problema é o meu celular? Não, tá? Aí é que tem a parte legal. Porque assim, o que o mercado quer? Que você compre os aparelhos, troque o seu aparelho, porque o seu aparelho não acompanha a evolução da tecnologia. Não é bem assim, tá bom? E o Tivan vai explicar isso aí num vídeo rapidinho para você, tá? Então sempre depois da aula, às vezes vai aparecer uma outra dúvida. E a gente tira para você, ou o tio Ivan, ou a tia Fê. Tia Fê, é com você agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma continuação da aula passada. Vamos fazer as ondas do mar. Dessa vez, a gente pode pintar de verde, vários tons de verde. Semana passada, nós pintamos com vários tons de azul. E também vamos fazer umas ondas mais elaboradas, um pouquinho mais difíceis. Vai ter o desenhinho aí, que vocês vão poder tirar uma ideia das ondas um pouquinho mais elaboradas para fazer nessa semana, tá ok? E aí nós vamos poder pintar de verde. Por quê? Tem dia que o oceano, ele tá um pouquinho esverdeado. Então, vamos poder usar os tons de verde. Só que cuidado, não é todo tom de verde que pode ser usado, ok? Por exemplo, eu usei esses tons de verde aqui. Quem não tiver,
só tiver esses dois, o que vai fazer? Vai usar só o verde claro. Porque esse verde escuro aqui, ele é muito para pintar folhagem, para pintar floresta, para pintar árvore. Ele não vai servir para pintar o mar, tá? Esse tom de verde aqui, o que vocês vão fazer? Ah, eu só tenho esse verde. Não tem problema. Pode misturar com o azul se quiser. Um pedacinho azul, um pedacinho verde e bem clarinho. Ok? Eu fiz um desenho aqui e mostrei uma técnica de pintura para vocês sobreporem as cores. O que é sobrepor a cor? É você pintar uma cor e pintar um pouquinho por cima de outro tom, e depois muda o tom e vai pintando um pouquinho por cima do tom que já está pintado. Eu sei que assim, explicando, é meio complicado de entender, mas quando vocês verem o desenho, vocês vão entender, tá bom? Essa é a onda que eu fiz. Eu pintei de azul em volta da onda, tá vendo? E os tons de verde que eu usei, eu pintei sobrepondo. O que é sobrepondo, ó? Um tom, aí passa um pouquinho do tom do outro, e assim vai pintando de outro tom. Um tom, aí passa pro outro, e assim vai mudando os tons das cores. Deixei em branco para vocês poderem entender o tom dos verdes. Ok? Agora é com vocês. Beijo. Ei, prof, me ajuda aí! Agora nós vamos para a dúvida da foto do papel, né? Então, desenhei, fiz o meu trabalho, ou fiz a minha lição de casa, né? Preenchi, tenho que bater uma foto para a professora. E agora como é que eu faço? Bom, dica número 1, vamos tentar eliminar as sombras. Ó, o Tivão vai colocar umas sombras aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Então, qual é a dica? Tenta posicionar o celular no lugar em que você não vai ter reflexo. Quem vai te ajudar? Pode ser a luz artificial. Se você tiver no sol, é mais fácil, tá? É muito mais fácil. Se você não tiver no sol, com o sol, tá? Você vai usar a luz artificial. Então, dica: tente não criar o reflexo. Ó, eu tenho um pouco de sombra aqui desse lado, ó. Eu começo a levantar, a sombra vai desaparecer. Aí eu vou ajustar o meu celular e vou bater a foto, tá? Dica: prenda o seu braço no seu corpo, tá? Prendendo, ó, você vira um tripé quase, ó. Ó, você vai parar de tremer. Então trave os seus dois braços, vá em cima da área que você vai fotografar e faz a foto. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.